Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si ustedes permanecem em minha palavra, serão verdadeiramente que? Mis discípulos. O que significa ser discípulo? A palavra discípulo, ela vem também da raiz de disciplina. É como ter um hijo em onde você le disciplina, você le ensina, você le corrige, você le advierte. Ser discípulo aqui significa ter um maestro e poner por obra lo que este maestro ensina. O que Jesus quis dizer aqui é o seguinte: se ustedes permanecem em minhas palavras, permanecem, habitam em ella, ponem por obra, ustedes serão verdadeiramente mis discípulos. Porque só estar aqui um exemplo, sentado, escuchando-me, seguindo-me, não hace de ustedes um discípulo. Lo que hace de um discípulo é poner por obra lo que se escucha. Amém? Um aluno verdadeiro. Versículo 32. E conocerão a verdade, e a verdade los hará que? Livres. Le responderam: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido ¿qué? Esclavos de nadie. Miren ustedes lo que está pasando aquí. Abraham, o mejor, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquele que comete pecado, esclavo es de quê? Mira, primeiramente aqui, eles estavam como que com prepotência, eles estavam como que presumindo-se, dizendo: nosotros somos descendientes de Abraão. Havia uma crença que foi revertida, revelada, ou foi eliminada na época de Jesus, que os que eram descendientes de Abraão, e hasta aí estudos que dizem que mais de la metade da humanidade é descendiente de Abraão. Aqueles judeus que eram descendientes de Abraão naturalmente, eles creiam, ponga atenção, que só por ser descendientes de Abraão, já eram eles herederos do reino de Deus. Eles creiam que só porque eram descendientes naturais de sangre de Abraão, já tinham direito ao cumprimento de las promessas de Deus. Então, eles pensavam: já que eu sou judío, já que eu nasci aqui, neste lugar, sou descendiente de Abraão, automaticamente eu vou a morir e me vou a donde? Al cielo. Eu sou heredero del reino de Deus. Eu sou de Deus porque sou descendiente de quem? E Deus lhe havia prometido a Abraão que seus hijos serão uma bendição na terra. Estão compreendendo? E esta crença é uma equivocação. Jesus les estava hablando, pero Jesus nunca les habla de maneira natural. Jesus habla e hablava de coisas que espirituales. Aquele povo sim entendia o que Jesus falava, pero eles não podiam discernir que era algo espiritual. De maneira que Jesus disse: se ustedes permanecem em minhas palavras, ustedes serão mis discípulos e conocerão a verdade, e a verdade os hará que? Livres. Aí haviam os judeus, em meio de eles, que disseram: pero como seremos livres? Nosotros nunca hemos sido que? Esclavos de nadie. Mentira. O que foi o que passou em Egipto? O que foi que passou em Babilônia? Vê usted o orgulho disfarçado. Me deu a entender? E Jesus não estava falando de ser escravos de personas, aunque já foram escravos. Jesus falava de uma esclavitud espiritual. Foi quando ele les dijo: el que comete pecado é esclavo del pecado.
¿No es lo que dice el versículo 36 o 37? 34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es de ¿quién? Del pecado. ¿Qué es ser esclavo? Ser esclavo es ser controlado, no tener libertad, no tener derechos, no tener libertad. É ser dominado, controlado. E que é pecado? Pecado é todo o que vai de encontro à la vontade de Deus, à la natureza de Deus, a los princípios de Deus. E há pecados em vários níveis. E aqui é uma revelação, porque você vê que muita gente esclava de quê? Del pecado. A partir do momento que pecamos, nos hacemos esclavo de aquele pecado. Passamos a ser dominados por aquele pecado. Passamos a ser controlados por aquele pecado. Quantas pessoas que vocês veem que são esclavas de um relacionamento, de hábitos, de costumbres, porque pecaram, se volvem esclavas, passam a ser dominadas, sujetadas. Quem me está compreendendo? ¿Está claro? El mundo, en este mundo, muitas pessoas são esclavas. Que é o que um esclavo hacía no passado? Há uma outra palavra usada para esclavos: sierva. Então, que é o que hace um esclavo? Hacía um esclavo? Servia. Ah, vocês são inteligentes. Servia. Se uma pessoa comete pecado, passa a ser esclava del pecado, significa que ela passa a quê? A servir al pecado. Passa a viver a servir. Vive para servir el pecado. Sirve al pecado em su cuerpo, em su mente, em su coração de várias maneiras. Então, há aqueles que são siervos del pecado, esclavos del pecado, porque el que comete pecado passa a ser esclavo del pecado que cometeu. ¿Me deu a entender? Siga aí, versículo 35. E el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Porque muitas pessoas um dia estavam entre nós e já não estão mais. ¿Por quê? Porque desde los oficiales de la iglesia hasta miembros, um dia estavam entre nós e hoje já não estão mais. ¿Por quê? El Señor Jesús dijo: el que es esclavo, el que es siervo, no permanece para siempre, pero el hijo se queda en la casa para siempre. El que es nacido de Dios, hijo de Dios, este sí permanece, este sí se queda para siempre. El que es esclavo del pecado, el que vive para servir al pecado, él no se queda. Por essa razão, quem não se queda, quem não se quedou, quem não está entre nós, é porque sirve não a Jesus, não é filho de Deus, é esclavo de um pecado. ¿Me deu a entender? Que versículo sigue? 36. Así que, si el Hijo los liberta, serán ¿qué? Verdaderamente livres. ¿Livres de quê? Livres del pecado, livres del diabo. Eu atendi uma senhora hoje, e esta senhora lleva não sei quantos anos na igreja, creio que 3 anos, não me acuerdo. E todas as vezes esta senhora vem a pedir oração por la mesma coisa, uma oração para liberação. Sempre oramos, sempre expulsamos, e todas as vezes ele está com o mesmo problema de demônio. Pero esta senhora cayó en el engaño del diablo, que es el engaño que muchos caen. El Señor Jesús sanó una mujer que estaba jorobada 18 años y ella se enderezó al instante. No dice que después de 8 días ella estaba otra vez que jorobada. ¿Qué demonio es este tan fuerte que no sirve el nombre de Jesús? ¿Qué brujería es esta? ¿Qué demonio poderoso es este para que yo vaya a alabarlo? Para que yo vaya a adorarlo? Para que eu vá entregar mi diezmo a Ele? Porque há gente que todavía é niño espiritualmente, porque le dá muita atenção ao diabo, muita atenção a los demônios.
E por isso vive manifestando, e manifesta, e manifesta. Então, ¿para qué el nombre de Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué la sangre de Jesús? ¿Qué demonio fuerte es este? Que Él no puede sacar, que Él no puede quitar. ¿Qué brujería fuerte es esta? Este problema es de la persona. El diablo sabe que hay personas que se impresionan demasiado. Entonces, ella queda assim, não, pastor, eu tive um sonho. El diablo sabe que nós venimos deste mundo lleno de herencias, de paganismo, de supersticiones, esoterismo, lleno de brujerías, de las cosas que creíamos allá afuera. Entonces queremos ahora implantar isso aqui adentro. E não existe esto. ¿Hasta quando vamos a estar neste engano? ¿Hasta quando? E eu lhe perguntei, Senhor, você tem imagens em sua casa? Não. Tem rencores em seu coração? Não. Você tem? Não. Você é dizimista? Soy. Você vem na igreja nos dias principais? Vengo. Então, por que todavia você está manifestando com o demônio? Por quê? Aí eu entendi. O problema dele, da maioria, é o problema da maioria. O diabo viu uma brecha que muitos lhe dão de dar a atenção. Um exemplo. Uma persona que se impressiona demasiado com sonhos, e o diabo vê que isso lhe chama a atenção, sonhar, le vai atacar aí. Uma outra pessoa que não tem coisa de sonho, o diabo nunca le vai fazer sonhar, porque sabe que isso não lhe impressiona. Pero uma que se impressiona por sonhos, então já, pastor, eu sonhei, porque eu sonhei, que significa isso? Não significa nada. É o diabo em sua mente, é o diabo em sua cabeça. Pero pastor, Deus não revelava por sonho, revelava porque não havia na Bíblia naquela época. Todo o que necessitamos saber já está aqui hoje, revelado. Me dou a entender? Aí o diabo vê que um é demasiado inclinado, lhe chama muito a atenção, a visão, a sensação. Deixem de ser ninhos, gente. Não há brujeria na igreja. Não há curanderismo na igreja. Aí estas pessoas que fazem, vão a buscar um pastor de curanderismo, querem estar rezando o Salmo 91, rezam também a Ave Maria, querem fazer señales. Não existe isto no Evangelho de Jesus. E ponto. Você não vai encontrar aqui hoje um pastor curandeiro que vai estar atendendo suas necessidades espirituais de querer ser uma límpia. E isso aí é para quem está chegando. É para quem não conhece a sangre de Jesus. Nós temos que nos convertir de verdade. O diabo só tem poder sobre aqueles que estão vivendo em pecado. Se você está vivendo em pecado, com razão, o diabo lhe toca. Ora, se você não está vivendo em pecado, já não tem mais para que o diabo tocar a você. Eu cheguei endemoniado na igreja, nunca manifestei com demônio, pero um dia miércoles, eu cheguei a minha casa, depois de um serviço na noite como o dia de hoje, e eu agarrei todos os livros de brujeria, pedras de brujeria, imagens que eu tinha, e sem que nadie me dijera nada, eu fui à basura do edifício que vivia e tirei a basura. E dije, nunca mais vai habitar em minha vida, em meu corpo, outro espírito que não seja o Espírito Santo. E listo. Os demônios existem? Existem. Há ataques espirituais? Ele nos quer e nos está rodeando como um leão. Pero eu não deixei de ir los viernes, eu só deixei de enfocar em lo que o demônio hacía e comecei a enfocar em lo que Jesus Cristo havia prometido. Então eu quis mais o Espírito Santo que hacer-me livre de las brujerias. Aí essa senhora viu, não, pastor, por que isso? Porque eu sinto isso e isso, porque sempre sinto um piquete. Eu, Senhor, eu lhe disse, eu não creio mais que seu problema é espiritual. Sinceramente, eu não creio, não é possível. Que oração le vamos a fazer? Já le oramos. Aí uno queda vicioso, e no trabalho de liberação, você, por favor, você se convierta. Você é aquele tipo de pessoas que vai querer encontrar um pastor que lhe gusta ser um círculo de fogo, que lhe dá isso, você tem que liberar-se de verdade, liberar sua mente. Aí o diabo vê que você, pastor, a mim me chama muito a atenção, a sensação. Por favor, vamos a servir ao diabo. Hoje vamos a adorar a Satanás. Hoje vamos a invocar a los demônios, porque em nome de Jesus eles não saem de sua vida. Então eles são mais fortes. E é isso o que ele disse a senhora. Vocês têm que deixar essas coisas de ninhos. Se você está em pecado, então, com razão, você está endemoniado. Agora, se você não está em pecado, por que você lhe quer dar atenção ao diabo? Por que você não lhe ataca também? Me explico? Os demônios existem, sim. Não estou dizendo que não existem, não. Há influência maligna. Deje de estar dando glória ao diabo. Todas as vezes que vocês falam assim, pastor, diz que o diabo me está atacando. Você está dando glória ao diabo.
está dando glória, Ele está honrando, Ele está alabando. É isso o que Ele quer, que você llegue allá nas noites e que o pastor, o diabo me está aqui atacando, que me ataque então, a ver quem pode mais. Está escrito que no nome de Jesucristo todos os demônios têm que doblar-se la rodilla, toda língua tem que confessar que su nome está por encima de todos os nomes. Pero ustedes não creem nisso. Não creem não, não creem não. Não crê. Porque se quizás eu haga aqui uma oração de liberação, vai manifestar na metade da igreja. Ou porque vive em pecado, ou porque as coisas todavia do diabo lhe chamam muito a atenção. Você quer sentir, deixa esta coisa de querer sentir. Se el Hijo libera, está escrito, serão verdadeiramente livres. Então Jesus Cristo está morto. Porque toda vez que eu oro por essa senhora, ela manifesta. Todas as vezes, eu oro por ela e ela manifesta. Todas as vezes. Todas as vezes. Nunca le vou negar na oração. Nunca deixe de buscar a liberação. Pero deja de estar dando glórias ao diabo. De estar, ai pastor, é porque a brujeria, que brujeria que? Que brujeria é mais forte que nosso Deus? Que santeria é mais forte que nosso Deus? Que vela, que santo, que sacrifício. Aí são essas pessoas que vão na internet e buscam os pastores amaridistas, que querem fazer terrorismo espiritual com as pessoas. Os discípulos regressaram com Jesus e disseram assim: os demônios se nos sometem. Ele disse: deixem de ser ninhos, deixem de ser tontos, não se alegrem por isso. Alegres porque o nome de vocês está no reino de Deus. ¿Sí me dão a entender, gente, mais ou menos? Não estou dizendo a vocês que não devem de preocupar-se com os demônios. Eles existem, eles estão entre nós. Os piores são os que estão escondidos na mente, que se alimentam do pecado. Mas vocês têm que decidir que espírito vai habitar em seu corpo. Convierta sua tristeza em enojo, convierta sua tristeza em coragem. Se o Hijo libera, já terminou. Quem tem medo do demônio é porque está em pecado. Porque quem peca é escravo de quê? Del pecado. Por favor, lo que me enoja é ustedes invalidar ou hacer como se a palavra de Deus fuera qualquer coisa. Porque a palavra del doctor não se olvida. A palavra de la pareja que le lastimou não se olvida. Pero lo que se predica aqui se olvida. Usted se olvidou que o nome de Jesus é soberano, está sobre todos os nomes, que Ele levou sobre si. Amém. Então, vocês deixem estas coisas de que hay pastores que eu vi na luz. Que luz? Não é que ver nada. Ah, pastores que eu tive uma visão, uma revelação, eu sonhei algo e algo passou al dia seguinte. Deja usted de estar sendo enganado por el diabo. Isso é o que o diabo quer. Ah, pastores que eu estava assim, eu senti algo que me tocou. Não tocou nada. Isso é o que o diabo quer. Enganar sua mente. E você pode ver que isso só le passa às pessoas que se impressionam por isso. O medo é a manipulação. A outras pessoas que não les importa isto, e o diabo usa outras coisas. Dinheiro, homens, mulheres, e aí vai. Cada quem o diabo sabe como le pode impressionar, como le pode enganar, como le pode manipular. E há muitos que todavia traem este paganismo dentro de eles. A fé para mim é inteligente. Não estou dizendo que não creem nos demônios, é porque creio demasiado que les estou falando disso. Amém. Eu não estou narrando. Os demônios existem? Existem. Influenciam pessoas? Influenciam. As manifestações são reais? São reais. Pero chega um momento, que depois de um momento, já é que a algumas pessoas parece que les gusta o tema de brujeria, de espiritual, de demônios, sendo que a você já lhe foi dado toda a autoridade e poder para vencerlos. Pero é como aquela pessoa que, se ela não quer que se lhe quite o problema, porque se lhe quite o problema, já não sabe mais para que viver, porque o problema lhe mantém viva. É uma questão de decisão, é uma questão, não é de que você, eu vou terminar e agora estou livre, não é assim também, mas é uma questão de pensar. Já foi determinado, você já foi liberado, você crê em Jesus Cristo, você não está em pecado, você vem à igreja, você está aqui buscando a Deus. Então, por quê? Quem é mais forte na história? Quem é o verdadeiro Deus da história? ¿Para que le vou a temer al diabo? Só le vou a temer se estou em pecado. Se não estou em pecado, não le tenho medo. Ele me vai seguir atacando, me vai seguir atacando, me vai seguir tentando, pero não pode tocar em los ungidos de Deus. Se o ungido de Deus está dentro de mim, quer dizer, o Senhor Jesus, como me vai tocar a mim? Como vai habitar em mim o diabo e Jesus Cristo juntos? Não há paganismo na igreja, não há curanderismo.
Aí a gente quer buscando sentir, quer sentir algo, quero ser um círculo de fogo, não porque allá tem um chamán bueno, um curandeiro bueno, um horóscopo bueno, a carta disse isso. E eu lhe vou dizer uma coisa a vocês, a maioria dos problemas de nós somos nós, não é nem o diabo. É nosso malo comportamento, é nossas malas atitudes, nossas malas palavras, e nós que não hacemos mesmo. E o diabo a vezes só se aproveita de nós, de nossa debilidade. ¿Me dou a entender? Hay que haver um equilíbrio. A la persona que le está hablando a usted cree demasiado na existência de los demônios. Pero eu já sei quando é um problema de que uno parece que não crê em Deus, só crê no diabo. Porque ele teme demasiado al diabo. Vocês me estão compreendendo mais ou menos? Pero se você se revestiu, ¿por que vuelve o diabo? ¿Por que vuelve o demônio? Você se revestiu e agora está outra vez manifestando com o demônio? Não. Ou você não se entregou de verdade, ou você está em pecado, ou você é uma pessoa, perdão a palavra, muito niña. Não, pero isso já é algo assim de que é como que uno está aqui, pero sigue sendo del mundo. Eu não entendo essa mescla. Não tem isso. Ou é ou não é. É todo ou nada. Não tem como servir a dois senhores. Jesus dijo. Pero Jesus vivia. Se Jesus está dentro de você, você convive. A luz é para iluminar as tinieblas. Agora, lo que a mim se me hace raro é que você diga, ai pastor, é que eu fui com uma pessoa e essa pessoa é santeira e agora eu estou aqui mareado. Era para que ele dijera, eu estou mareado, o que tienes? E você diga aqui, não pastor, é que mira pastor, aqui ó, é o demônio. Pero esse medo viene de la herencia de nós outros, del passado, de nossa cultura, de lo que nos ensinaram nossos padres, de que pensamos que o diabo tem força delante de Deus. Vocês têm que liberar-se de isso, gente. Há montão de demônios a nosso redor. E a brecha que eles encontram é ver que é o que lhe impressiona a você. Já viram vocês conhecem a história do pato, não conhecem? Não conhecem a história do pato? A história do pato, eu não me acuerdo o nome dos personagens, mas a história do pato é que estava dois chicos, uma pareja de hermanos, niños, jugando, e aí el chico, el niño, não sei, le vai dar um nome, que nome le dá comum, corriente de histórias? Juanito estava jugando, creio que com a pedra, ele aventou a pedra no lago e matou o pato. Sua irmã lo viu, lo cachou e disse assim: mira, se não laves os trastes, eu vou contar a nossa mamá que tu mataste o pato. Então foram a comer, terminou de comer, aí a mamá disse assim a la chica, a la niña: Juanita, vai a lavar os trastes. Ella, não mamá, quem vai lavar os trastes é Juanito. E Juanito. E ela, dia seguinte, vai a lavar os trastes hoje, Juanita. Não mamá, quem vai lavar hoje é Juanito. E todo o que ela queria, e ele dizia assim: não, eu não vou fazer. Ele dizia: mira, eu sei de quê. Tu mataste o pato, te vou contar a mamá. E ele quedou assim, extorsionou. Chegou um momento que ele estava harto, cansado, e chegou a sua mamá: quero dizer algo. Dime, hijo, es que eu não aguento mais, me está abusando, me está acosando, me está extorsionando minha irmã, porque eu matei o pato. Ele disse: eu sei, eu vi. Que era o que ele deveria haver dito? É confessado, arreglado, pero ele quis esconder, e aí sua irmã, como o diabo le quedou, se aproveitou de ele, e é assim que o diabo queda. Pero se ele os liberta, sereis verdadeiramente que? Livres, verdadeiramente livres. E uma vez que você está livre, você não pode volver a ser escravo, al menos que você blasfeme, al menos que você apostata, al menos que você abandona os caminhos de Deus. Pero mientras você está com Deus, Ele é seu escudo, Ele é seu escondrijo. Amém. O diabo le pode atacar, pero não vai lograr, porque nenhuma arma que seja usada contra ti vai funcionar. São promessas, está na Bíblia. Pero a gente crê lo que le dijo el brujo, crê lo que le dijo la gente de la esoteria, pero não crê no que está na palavra de Deus. Aí queda endemoniada, crucificando a Jesus outra vez.
dando glórias ao diabo, glorificando ao diabo. A liberação acaba no dia que você decide, já basta. Eu me entrego a Jesus e eu abandono este pecado, este pato, el diablo, todo lo que me estava haciendo, como me estava extorsionando, eu dejo todo esto. Amém. Aí vocês veem para terminar esse tema aqui, versículo qual? 37. Eu sei que vocês são descendientes de Abraão, pero intenta matar-me porque mi palavra não haja cabida em quem? Em ustedes. Eu hablo de lo que he visto com el Padre, Padre com letra que? Grande, mayúscula ou minúscula? Então ponga atenção, eu hablo de lo que he visto com el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Letra chica. Jesus dijo assim, eu hablo de lo que he oído de mi Padre, letra mayúscula. E dijo a aqueles judíos, ustedes hablan de lo que el Padre de ustedes, com letra minúscula, les ha mostrado. Jesus dijo, eu sei que ustedes são descendientes de Abraão, pero a descendência daqueles homens de Abraão era solamente natural, não havia descendência espiritual. Eles pensavam que porque eram hijos de Abraão estavam exentos e já eram herederos do reino de Deus e que já não tinham que fazer nada. Por isso muitos cumpriam a lei por obrigação e não entendendo o que estavam fazendo. ¿Me deu a entender? Aí disse mais aqui Jesus. Eles responderam, não? 39. Eles responderam: Nuestro padre, ¿quién es? Es Abraão. Jesus les dijo: Si fueran hijos de Abraão, harían las obras de Abraão. Pero ahora intentan matar-me, a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraão. Ustedes hacen las obras de su padre. Miren ustedes, por favor. Eles se presumían e se creían hijos de quem? De Abraão. Jesus dijo, mira, ustedes não são hijos de Abraão. Ustedes são descendência de Abraão. Ustedes têm um padre que não é Abraão. El padre de ustedes es el diablo. Porque el diablo es el padre de la incredulidad. El diablo es el padre de la mentira. El diablo es el padre del miedo. Es el padre de la duda. Por esta razão está na Bíblia com letra chica. E se você vai ler mais adelante, aí mesmo em Juan 8, é aí que Jesus ensina que o diabo é o padre da mentira. E naquele momento Jesus está mostrando, mira, ustedes creem que são herederos de las promessas de Deus, porque são descendência de Abraão, pero ustedes não são hijos de Abraão. Ustedes, se fueran hijos de Abraão, harían lo que Abraão hizo. ¿Qué fue lo que Abraão hizo? Obedeció a Deus. Abraão provou su fé. Abraão quê? Ele provou su fé. E as vezes que foi provado por Deus, ele foi que? Aprovado. A fé que Abraão tinha, você crê que quem la deu? Quem lhe regalou a ele esta fé? A fé que Abraão tinha, você crê que vino de onde? A fé que Abraão tinha vino de Deus. Porque Deus encontrou no coração de Abraão espaço para dar-lhe esta fé. Diferente destes homens que sí entendiam o que Jesus falava, pero eles não aceitavam em seu coração. E por não aceitar a palavra em seu coração, não les nascia a fé de Abraão. E é diferente ser descendiente de Abraão naturalmente que ser hijo de Abraão espiritualmente. Há três padres aqui na história: o Padre Deus, o Padre Abraão e o Padre Diablo. E aqueles homens eram incrédulos, porque su padre de ellos era el diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Él es el primer suicida. Él es el creador de estos hijos incrédulos que tienen hoy, como estos hombres que aún escuchando no creían. ¿Me doy a entender? Quem é hijo de Abraão vive como Abraão. Prueba a fé como Abraão. Ser hijo de Abraão significa eu sou herdeiro de Deus, de las promessas de Deus. Uma de las promessas é o Espírito Santo. Eu tenho direito não porque eu nasci ou allá em Israel, é porque eu tenho a fé que Abraão tinha. O Espírito que ele deu a Abraão, a fé que ele tinha, também me lo deu a mim. Eu tenho a mesma fé. Que fé? De ouvir sua voz e obedecer-la, de provar minha fé, de ser como Abraão, que estava em um lugar chamado Valle de Safe,
Valle de Safe, S-A-V-E. Ele, neste lugar, Abraão decidiu, como les dije domingo, tomar uma eleição, uma decisão. Estava diante de ele, el rei de Sodoma, é o valle de las eleições, el rei de Sodoma, e do outro lado estava Melquisedeque, rei de Salém. Bera, rei de Sodoma, Melquisedeque, rei de Salém. E Abraão, neste lugar, ele alçou a mão e hizo um juramento a Deus. Quando o rei de Sodoma lhe ofereceu, quédate com os bienes e dame las personas, Abraão dijo, eu não quero, ni uma correia de lo que é tuyo, ni la sandália, nada vou a tomar para que depois não vengas a echar em mi cara que me quedé rico por tu causa. Não quero nada de ti, porque se Abraão aceptara algo de aquele rei, el rei de Sodoma, você sabe que Sodoma e Gomorra foi destruída, Abraão seria destruído também. Además de que se eu lhe hago um favor a você me quer devendo o quê? Abraão não queria quedar com cola para que le pise. Assim se diz? Ele não queria ter cola para que le pise. Abraão sabia que se aliara aquele rei de Sodoma, lhe quedaria uma cola para pisar. Ele quedaria em deuda com aquele homem. Então ele disse, eu não vou tomar nada. É muito lo que me estás oferecendo, riqueza de 9 reinos, de uma batalha que tuve. Deus me deu a vitória com 318 homens, pero eu não quero nada. Se é para que eu tenha algo, que seja por la mão de quem? Abraão não queria estar em manos de aquele homem. Por esta razão, uma pessoa quando comete um pecado, ele queda com cola para que ele pise Satanás. Ela queda em manos del diabo. Mire, uma pessoa que não tem o Espírito Santo e está na igreja muito tempo, você pode estar seguro, ela tem deuda com o diabo. Alguma cosita tem em sua vida, uma correia, uma sandália, ele aceitou del diabo. Em algo, ele acordou com Satanás. E agora, Satanás la tem. ¿Me explico? É isso. Se você vai no mais profundo, delante do pastor, não, pastor, hago todo bem, diezmo, vem los domingos, vengo, eres fiel, soy, amas ao próximo, amo, eres perfeito, sou perfeito, eres como Jesucristo, sou mais que Jesucristo, eu sou um Deus, não, pastor, não, hago todo bem, por que a vida não cambia? Você vai ao mais profundo, tem aí uma correia de Satanás, e aceitou na sandaliazita de Gomorra, de Sodoma, isso um negocito com o diabo. Por isso agora o diabo lhe tem. Mientras você quer com isto, você vai ser escravo do pecado, vai servir ao pecado. Todo o que está escondido, oculto, se vai revelar. Por isso abandona, deja de viver no pecado, deja de estar servindo ao pecado. Amém. Mientras há chance, arrepienta-se, porque é aí que está a força do diabo. Su llanto não vai cambiar. Pastor, vou sacrificar aqui 5 milhões de pesos. Não vai quitar o diabo. Lo que vai quitar é você que eu, quando cheguei a minha casa um miércoles na noite, nadie me dijo. Eu me tenho aqui a escena hasta hoje em minha cabeça. Nadie me dijo, nadie sentou comigo e me orientou. Nadie. Foi o Espírito Santo. Eu me acordo neste mesmo dia, eu me volvi dizimista. Fui à frente, lavei minhas mãos, agarrei um sobre, nem trabalhava. Pero eu abri meu coração. E eu cheguei em minha casa e saquei todo o que era de idolatria. E tirei a basura. E neste momento, sucedeu minha liberação. Amém? O problema é que às vezes queremos estar com Deus e com o diabo. Com Jesus e com Satanás. Não se pode. Ou um ou outro. Las duas vidas não se pode. Amém. Zaqueu, que era um homem rico, quando Jesus entrou em sua casa, que foi o que ele fez? Ele disse, Senhor, ele se puso de pé e disse, Senhor, eu sou rico, sou cobrador de impuestos, trabalho aqui no SAT, em Hacienda, roubo os impuestos de las personas, le he dañado a muita gente, pero hoy eu decido devolver todo o que he roubado, 4 vezes mais porque era lo establecido por la lei. E además eu quero dar metade de mis bienes a los pobres. ¿Por que nasceu em Zaqueu las ganas de soltar-se de todo? Porque ele conheceu ao Senhor Jesus. Quando você tem um encontro com Deus, você se desprende de todo. Se desprende de todos.
e você busca arreglar sua vida. Você elige como Abraão em el valle de Saf. Ele quis a paz e a justiça. Melquisedeque significa rei justo. E Salém, paz. Paz e justiça. Ele rechazou a Abraão, riqueza de 9 reinos, coisas materiais, por pão, vinho e uma bendição. Ou seja, eu quero coisas espirituais, não as terrenales. As terrenales me las puede quitar os homens, pero as espirituales nadie me las vai quitar. Deus lhe havia hecho 7 promessas a Abraão. E ali naquele valle, ele teve que provar que creía naquelas promessas. Todos os dias, mire-me usted por favor, todos os dias, quando nos despertamos, vai estar aí o rei de Sodoma e Melquisedeque. O Senhor Jesus é nosso Melquisedeque, o rei justo e de la paz. O rei de Sodoma hoje é Satanás. Todos os dias eles vão vir. E eu tenho que elegir. O diabo me sugiere, Deus me aconseja, pero sou eu que decido. Por mais grande que seja a tentação, é você que elige. E quando pecamos, pecamos conscientes. Pecamos sabendo que é pecado. Nos equivocamos sabendo que é equivocado. Por isso temos que lidar com a consequência. Porque nadie lhe obriga a pecar. Você elige. Sou eu que elijo estar com uma amistade ou não estar mais com esta amistade. Agradar a las personas ou agradar a Deus. Sou eu que elijo se quero viver na justiça e na paz ou na injustiça e perder minha paz. Sou eu que elijo que quando me vier um dinheiro, dizimar ou não dizimar. Confiar em Deus ou não confiar. Crucificar a Jesus outra vez ou crer que Ele está vivo e reina para sempre. Sou eu que elijo. Eu elijo a quem me quero aliar. Sou eu que elijo. Nadie tem o controle de nossas vidas. Somos nós que elegimos. Amém. Por isso Jesus dijo: hoy en esta casa hubo ¿qué? Salvação. Porque este também é hijo de quem? Este era hijo, não era descendiente. Allá en el infierno estava um homem rico que era descendiente de Abraão e ele se creía hijo hasta en el infierno. Padre Abraão. Pero si fuera hijo, hubiera hecho lo que Abraão hizo: obedecer a Deus, elegir la paz e la justicia. Aquele Zaqueu estava na injustiça, pero ele eligiu: eu quero paz e justiça. Eu sou hijo de Abraão. A Bíblia diz que havia uma mulher há 18 anos que estava como? Jorobada. Jesus vino em um Shabbat, bum, le sanou. E disseram: não puedes fazer isto, hoje é Shabbat. Ele disse: como eu não poderia ajudar esta mulher que é hija de Abraão? E quem la tinha atada há 18 anos? Satanás. Muitos são hijos de Abraão que estão jorobados. Satanás le tiene. Pero usted é hijo de Abraão. Em la fé, espiritualmente. Vocês compreenderam mais ou menos? É a palavra que libera. Eu sei que você quer uma oração, que leite é sal, água, açúcar, tortilha de maíz, de harina junto, e aí agarramos la salsa roja e hacemos a señal de la cruz, pero lo que ele vai liberar é você crer na palavra, porque é por la palavra que nasce a fé. Amém? Deus não quer esta coisa de descendiente de Abraão e hijo de Abraão. Em los dias de hoje é o que lhe passa de muitos dizer: eu sou cristiano e eu hasta traigo o quê? La Bíblia. E mira, pastor, que eu dou o dízimo de todo. E você crê que por isso você é heredero do reino de Deus? Você crê que por isso, só porque você entrou aqui, as promessas se vão cumprir? Você crê que não, pastor, eu sou cristiano, eu creio em Jesus Cristo, eu sei todo da Bíblia. Não por isso você está salvo. Não por isso as promessas de Deus se vão cumprir. Se você não é hijo de Abraão, que é ser hijo de Deus, ter a fé que Abraão tinha, você pode dormir aqui na igreja, você pode despertar aqui na igreja, você pode fazer todos os rituales, a liturgia da igreja. Se não há a fé de provar esta fé que você tem, se você quando vê a riqueza deste mundo, o diabo vem com tentações e você não elige a paz e a justiça, você não é hijo de Abraão. Lo que le salva a uma pessoa não é estar na igreja, lo que le salva a uma pessoa é a fé. Amém? É viver por la fé. Agora, como eu pruebo o amor que tenho a minha esposa? Sendo fiel. Só quando ele está delante de mim? Sempre. Eu pruebo meu amor hacia ela. Quando sou verdadeiro. Quando rechazo a proposta de Satanás. Como eu pruebo que tenho a fé de Abraão, pastor? Quando eu venho ao altar e renuncio todo por ele.
e muestro com minha fé, não com minhas palavras, que eu sou um filho de Abraão. Que eu sou como aqueles homens que não eram de la sangre de Abraão, 318, pero eram hijos de Abraão, que tinham a mesma fé, de provar a fé como ele, que não estão presos ou atados a nada deste mundo, que eligem a bendição de Deus. Então a igreja está llena de cristianos que não são de Cristos. Ustedes van a ver el día, guarden esto para que nos recordemos allá en el cielo, en el día em que vamos a estar en el cielo. Usted vai encontrar um montão de pessoas que usted pensaria que não estaria aí, e um montão de que decía ser cristiano en el infierno. Pero pastor, eu era cristiano de los dientes para afuera, não tinha a fé de Abraão. Amém? Como eu provo esta fé, pastor? Quando a mim me dizem, mi novio me disse, se não te quedas comigo, vou cortar. Puedes cortar, incluso córtate também. Estou provando o quê? A fé que tenho. Renuncio tu proposta. Já há mulheres na igreja e homens que a família os correu de la casa. Há hijos que foram despedidos de la própria casa porque assumiram a fé em Jesus, eligieron a paz e a justiça. E eles provaram a fé que tinha. Aí quienes vieram na tentação de um trabalho em que este trabalho ganharia muito dinheiro, pero perderia a vida eterna, a vida em la congregação, em la igreja. Então decidiram, eu não quero esse dinheiro, eu prefiro a presença de Deus, eu prefiro a paz e a justiça. Amém? Todos os dias temos que elegir com quem queremos estar aliados. Todos os dias. E o diabo só nos está oferecendo uma correia, só uma sandália, para começar a extorsionar. Porque quando pecamos, nos ensuciamos, nos llenamos de medo, nos sentimos débiles e passamos a ser manipulados. Aí quedamos jorobados como aquela mulher. Zaqueu estava jorobado, pero ele decidiu arreglar. Eu volto atrás e vou arreglar todo o que hice de malo. Eu quero uma nova vida. Amém? Abraão agarrou 318, que é isso? Vamos por meu sobrinho. E ele foi também. Aunque os 318 chegou primeiro, ele chegou depois com bastão, pero chegou. Me deu a entender? Você não pode estar dentro da igreja e perder aquele espírito que temos da igreja universal, que se o diabo se levanta, nós também nos levantamos. Amém? Pastor, o diabo está tocando aqui minha família. Agora eu vou tocar a família do diabo. Ele me está atacando, eu vou atacar também. Se ele quer guerra, é guerra. Porque eu sei que mais grande é o que está com nós outros do que está no mundo. Amém? Perder o espírito é para glorificar a quem? Não perde este espírito de batalha, de luta, de guerra, para a glória de Deus. Repite que se quede claro. Vocês têm que pelear contra os demônios, mas vocês não têm que aceitar que eles habitem dentro de seu corpo. Quer uma motivação para a sua vida? Para que você viva melhor, para que você desperte com ganas? Recuerde que você vai morrer a qualquer momento. Recuerde que você vai morrer. Você vai morrer a qualquer momento. Então, viva! Viva assim, sabendo que você vai morrer a qualquer momento. Então, já que vai morrer, vou viver como filho de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu não estou enojado. É para que entenda. Eu sei que vocês não vão entender porque eu estou falando com força ou com violência. É por el Espírito. Pero eu tenho esta maneira assim de falar. É minha maneira de falar. Pero é o Espírito que se entende. Medite nessas palavras. Medite nessas palavras de Juan capítulo 8, para que você entenda que você tem que ter a fé de Abraão. Como ter a fé de Abraão? Provando a fé. E a promessa que Deus hizo do Espírito Santo não vai vir por piedade, não, ou só porque você merece, ou porque você está orando. É porque você provou em la fé de Abraão que você quer a paz e a justiça. Então, salga de aqui hoje e vá a pagar o preço. Vá a arreglar sua vida como Zaqueu. Vai a devolver o que tem que devolver. Vai a perdonar quem tem que perdonar. Vai a fazer o que tem que fazer. Arregle essa vida de uma vez. E aí você se volverá um gigante na fé. E já não é mais o diabo que vai ser seu temor. É você que vai ser o temor do diabo. Amém? E os problemas seguem. E o diabo vai seguir atacando. Vai seguir estorbando. Pero quanto mais ele ataca, mais forte nós hacemos. Amém.